Muito bem, então, tá aparecendo perfeitamente aqui o slide, tá lindo. Muito bem, então, bonjour à tous, bonjour à toutes. A gente vai começar mais uma sessão do GLF, é uma sessão um pouco diferente, na forma de um clube de leitura, né? Conversando com a... Bonjour, Gabriela. Conversando com a Lígia, com o Gustavo, a gente resolveu ler junto, bonjour, Ana Luísa, esse livro da Ketty Stewart, né, autora francesa, nascida na Martinica, que é o Confession d'une Ciancière. Então, a ideia era que a gente, todo mundo lesse o livro e que a gente conversasse sobre algumas das partes desse livro, né? Então, a gente, no final das contas, resolveu que cada um de nós aqui, a Lígia, o Gustavo e eu, vamos apresentar um conto e um poema relacionado ao conto, para a gente conversar todo mundo junto, com vocês, inclusive, enfim, para trocarmos ideias a respeito desse livro específico, desses contos, desse tipo de escrita da Ketty Stewart, que estará conosco na semana que vem. Então, a ideia é que esse clube de leitura sirva para nos preparar para conversar com ela, receber essa autora, que se dispôs muito gentilmente a participar do próximo GLF, que vai ser uma sessão extraordinária, né? Normalmente a gente faz um encontro na primeira sexta-feira do mês, e teremos, excepcionalmente, em junho, 2 encontros, né? Então, mês intenso. Então, é isso. A gente combinou de fazer da seguinte forma essa sessão desse clube de leitura. O Gustavo vai começar fazendo uma apresentação geral a respeito da Ketty, a respeito do Confession d'une Ciancière. Depois, a Lígia vai apresentar um conto que ela escolheu, comentar, e um poema. Depois, o Gustavo vai apresentar o conto e o poema que ele escolheu, depois eu vou apresentar, e depois vamos abrir a roda de conversa para conversar um pouquinho sobre essa obra. Então, é isso. Passo a palavra, então, para o Gustavo. Bonjour, gente. Bonjour. Espero que estejam todo mundo bem. E super especial esse momento. Eu vou primeiro apresentar formalmente a Ketty e um pouquinho da trajetória dela como escritora. E depois eu acho que a gente pode fofocar, eu posso fofocar um pouco sobre como as coisas foram acontecendo, para que a gente para a gente estar aqui agora, esperando a Ketty na semana que vem. Uma ansiedade, uma animação Gustavo, tremenda. desculpa te interromper, a imagem do slide ficou menorzinha, tá? Acho que você pode aumentar aqui. Agora sim. Isso, ótimo. Isso. Tá. É que eu sobrepus uma... E agora, tá tudo bem? Tá bom. Agora sumiu. Agora sumiu. Tem um quadradinho preto aqui. Entendi, tudo bem. Agora voltou. Sim, ok. Agora tá ok. Opa. Peraí, gente. E assim? Tá bom. Agora tá bom. Tá. Entendi o que eu tenho que fazer aqui. É porque deixei meu texto sobreposto só para eu relembrar alguns pontos. Então, Ketty, essa que vocês estão vendo na foto, fofa. Ketty Stewart, com D, né? Porque a gente tem uma... Não sei, eu acho que é mais comum Stewart com T, mas ela é Stewart. Nasceu em 1976, na Martinica. E falar um pouco sobre a Martinica, então, só para a gente ter uma memória, refrescar a memória para aqueles que já conhecem, e para aqueles que não conhecem, saber mais ou menos onde fica a Martinica. A Martinica faz parte do território ultramarino francês. É uma das regiões insulares, né, regiões em ilhas da França. A Martinica foi anexada à França em 1635. Aí eu vou mostrar alguns slides para mostrar que a Martinica fica localizada nas Pequenas Antilhas. Essa é a Martinica. Ela tem esse formato. Uma curiosidade, a Martinica tem um pouco menos de quilômetros quadrados que o Rio de Janeiro. Então, é o tamanho do rio, assim, digamos assim, a Martinica. A cidade do Rio, não do estado do Rio de Janeiro. Aqui eu coloquei 2 bandeiras da Martinica, porque vem sendo discutido a questões das bandeiras já faz algum tempo. Coloquei a bandeira por baixo anticolonialista, né, a bandeira um pouco mais antiga, e a bandeira nova, decidida por plebiscito em 2019,
que não é, na verdade, um plebiscito, né, mas é como a tradução institucional do que a gente tem aqui como essa decisão, né. No meio da bandeira tem uma concha, uma concha rei, né, e é o símbolo, então, da Martinica, que essa concha tem em todo o Mar do Caribe, até no norte do Brasil, assim, essa concha, ela aparece na natureza, e eles escolheram como símbolo da Martinica. Aqui tá todas as Antilhas, aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, mas... Sim. Consegue? Aqui fica Cuba, né, Haiti, Porto Rico... Não, e aqui, República Dominicana. República Dominicana e Porto Rico aqui, isso. Uhum. Essas são as grandes Antilhas, e as pequenas Antilhas são essas aqui, ó, de baixo. Assim, quando a gente vê no mapa, sabe, a técnica que eu faço é contar 1, 2, 3, 4, 5, aqui é Martinica. Essa daqui. Ó, Martinica. Aqui nas pequenas Antilhas também tem Guadeloupe, ó, que também foi uma ilha colonizada e agora anexada ao território francês. Certo. Aqui uma fotinha da Ketty de novo, vou continuar a apresentação. Então, Ketty, né, que veio da Martinica, ela possui uma licença em matemática aplicada e se formou em ciências do trabalho na Bélgica. Foi conselheira da educação de Paris de 2005 a 2019 e é onde ela reside até hoje, né? Nesse momento, a Ketty está fazendo doutorado em psicologia na Université de Paris 8 e também é psicóloga. Em paralelo, a Ketty consolida sua carreira literária na ficção científica e na poesia, principalmente. Autora de cerca de 50 histórias, contos publicados em revistas e antologias temáticas de ficção científica, de fantasia, ou também de futurismo relacionado com o trabalho, a mão de obra. Ela escreve coisas nesse sentido também, linkando com a sua formação em ciências do trabalho. Eu vou apresentar então, os livros da Ketty em ordem de publicação. Esse primeiro se chama Je ne sais pas appartenir. Esse livro, ele é uma coletânea de poesias, de poemas, né? É uma coletânea de poesias, e ele foi lançado em 2006. Nesse livro, que contém a poesia, o poema La Bouteille, que foi o poema que nós, da Unifesp, traduzimos na matéria da Ana Cláudia, junto com a Márcia, em 2019, e foi quando eu conheci a Ketty, por esse poema. Depois, esse segundo é o Connexion Interrompue, que são contos de ficção científicas. Ele foi lançado em 2011. O terceiro é o Noir sur Blanc. Ele é um romance autobiográfico que a Ketty lançou em 2012. Próximo slide. Aqui nós temos Confession d'une Sancière, que é o livro que nós estamos lendo e discutindo hoje. É um livro de contos e de poemas do universo cultural antilhano. E foi lançado em 2018. Depois, essa segunda imagem não é exatamente um livro, né, mas é uma representação que a France Culture utilizou para a primeira publicação radiofônica que a Ketty fez junto com a France Culture. Depois eu posso mandar o link para vocês, caso vocês queiram ouvir. Se chama Eugénie Grandif, e foi lançado em 2019. E esse último, em 2020, foi lançado em 2020, foi a última publicação da Ketty, do Saison en Enfer, é um livro de poemas também. Nesse momento, a Ketty está trabalhando num novo livro, que exatamente se chama... Eu esqueci o nome do livro, que ela vai lançar em outubro desse ano. Se chama L'Évangile selon Myriam. É um livro de ficção científicas, e ela vai lançar em outubro desse ano. Então, aqui, Confessions d'une Sancière. Aí, eu acho que a apresentação, por enquanto, é essa.
da Ketty, essa apresentação breve, e vou passar a palavra para minhas queridas professoras. Então, agora a gente vai ouvir a Lígia. Pois não. Donc, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous, de nos acompanhar. E vamos passar ao português. Obrigada novamente, Gustavo, querido Gustavo, por essa apresentação. Essa autora, que eu não sei se todos sabem, é uma autora que você está estudando, né? Que você vai fazer uma iniciação científica, é importante, então, falar dessa Ketty Stewart. A palavra steward em francês é até curioso, né? Porque steward é uma palavra em inglês que significa o comissário de bordo, mas aqui é o sobrenome dela, é com D mesmo, né? Steward. É muito interessante. Até achei que fosse poderia ser como se diz, meu Deus, agora me escapou uma palavra, um pseudônimo, mas não é não, eu acho que é o nome dela mesmo de origem. Então, a estrutura dessa obra é muito curiosa, porque você tem um conjunto de contos, não é? A Ketty, que trabalha muito sobre, né, ela é uma escritora de science-fiction, né, de ficção científica, que não é o caso aqui, mas ela trabalha muito com contos ligados ao imaginário, recuperando figuras míticas, mitológicas das Antilhas ou da Martinica. E cada um desses contos, desculpa, Gustavo, só estou falando isso que é para as pessoas aprenderem, compreenderem um pouquinho né, por onde, o caminho pelo qual eu vou passar. Então, nesse livro, Confession d'une Séancière, une Séancière, neste universo antilhano, é uma xamã, né, que tem uma pessoa que tem poderes mágicos. Né? Então, Confession d'une Séancière quer dizer isso, e uma das razões de eu ter escolhido o conto, o poema e o conto que eu vou ler para vocês, é porque cada conto ele é introduzido por um breve poema muito interessante, e o que eu escolhi, o poema se chama Diablesse, e o conto Le Mari de Jeanne. Então, Diablesse também é uma figura mítica deste universo antilhano, e a Diablesse, ela é uma personagem central, né, nos contos e lendas da Guiana e das Antilhas Francesas. Você deve estar mostrando aí, qual que é isso? Essa aí embaixo, né? Isso, a Diablesse de chapéu aqui. Isso. E ela ela não é só nas Antilhas Francesas ou na Martinica, nesse Caribe, nessas Antilhas, inclusive, de língua inglesa também. C'est une femme très belle, uma mulher bonita, como vocês estão vendo, toda coquete, mas ela tem casco de cavalo. Né? Então, uma figura assim que tem essa particularidade na sua representação. Não sei se dá para vocês verem direitinho aí. E, muito sagazmente, ela atrai os homens, ela tinha Diablesse, ela atrai os homens, essa figura de muitos encantos, eles ficam embevecidos com os sons do seu canto, do seu tambor, nas Antilhas seria isso, né? E ela os atrai ou para matá-los ou para seduzi-los e depois matá-los. Então, essa é a Diablesse, com esse poder encantatoire. E o poema que eu vou ler, ele tem uma forma, vou ler em francês, vocês vão perceber, ele tem uma forma quase que de receita, tá? De receita de pratos, de bolos, etc. Diablesse. 2 gouttes d'aloès. Une pointe de citronnelle. Desculpa, eu vou começar e vou pedir para vocês fecharem os microfones, tá? Porque qualquer manipulação... Voilà, merci. Só o microfone, a imagem pode ficar. Então, aqui. Vou dar a receita da Diablesse. 2 gouttes d'aloès, une pointe de citronnelle, un soupçon d'adresse et de talent personnel, sourire de chasseresse, une pincée de cannelle. Voici la Diablesse, prête à jouer les demoiselles. Monsieur, le temps presse, craignez son approche mortelle. Então, esse é o poema que precede o conto que eu vou ler. Vocês vão colocar, a gente coloca o conto, o que vocês acham? Colocamos? Acho legal. Tá bom. Você... Gustavo, fazer isso? Gustavo, você quer fazer isso? Vou começando comentando o título. Le Mari de Jeanne. Le Mari de Jeanne,
Nous allons parler donc de ce mari. Se on parla de mari, se a gente fala de marido, e de Jane a gente vai fala de um casal. Se a gente fala desse casal, a gente vai, então, falar de casamento. E vamos falar de casamento de família, mas a gente vai ver em que momento e como se fala deste casamento, lembrando, né, todo o, digamos assim, o universo. Vocês vão ver que é uma história que ela começa de maneira quase que banal, e ela vai ter alguns momentos, assim, de quebra na narrativa, introduzindo a gente, assim, num universo um pouco fantástico. Então, eu vou pedir atenção para vocês. Vocês vão ouvindo, vão notando. Você pode compartilhar. Eu tô com aquele mesma dificuldade. Posso, eu posso. Vamos apressar. Estou aberto aqui. Já vou compartilhar. Deixa eu achar aqui. Merci. Isso, vamos lá para frente. Isso. Se der para aumentar um pouquinho a fonte. Tá. Dá para acompanhar, pessoal? Dá? Obrigada, Júlia. Sim. Então, vamos lá. Obviamente, essa história se passa nas Antilhas, ela vai fazer referência a alguns locais. Se for possível, comente, se não, se ficar alguma coisa que não ficar clara, vocês leem. Então, vamos lá. Le mari de Jeanne. Jeanne repensait souvent au jour de son mariage, ce jour où les plans de ses parents étaient devenus réalité et où, entourée de sa famille tout entière, elle avait compris qu'il lui faudrait quitter le monde qu'elle avait connu jusque-là. Le mari choisi pour elle n'était pas du tout vilain. Il jouissait d'une bonne situation. Les parents de Jeanne lui avaient laissé le temps de faire connaissance avec l'homme et le loisir d'accepter sa demande. Elle avait été à la fois séduite et rassurée. Une union voulue, pensée et préparée par tant de personnes adultes ne pouvait qu'être solide. Então, estamos vendo aqui que não foi uma escolha dela. Já para começar, c'est o primeiro ponto. Pas de coup de foudre, pas de malhonnêteté, mais des fondations raisonnables, des faits vérifiés, une opération matériellement rentable. Les parcelles voisines des deux familles ne formeraient plus qu'une bananeraie au lieu de se faire une concurrence. Antilhas, que também é uma grande produtora, foi no passado de açúcar, depois também agora de bananas. L'arrivée de Jeanne dans la maison de Georges à Morne-Serpent ne fut pas qu'une fête. La jeune femme quittait la maison du bourg pour aller vivre dans un village de montagne où il lui manquerait toutes les commodités, ainsi que la compagnie de ses amis. Il lui arriva d'en pleurer. Heureusement, elle eut bientôt autre chose à penser. 5 mois après son mariage, Jeanne se trouva enceinte. Sa grossesse la poussa davantage vers ses voisines qui ne manquaient pas de conseils sur la façon correcte de vivre cette étape. La mère et la belle-mère de Jeanne l'aidèrent à préparer l'arrivée du bébé et son éducation. L'accouchement la métamorphosa, et pas seulement physiquement. Au moins de temps pour ressasser le bon temps de sa jeunesse, elle s'ancrait mieux à l'ici maintenant. La jeune mère devait veiller en nourrissant son défense, aussi son état de vigilance se fit-il permanent. Jeanne s'occupait de son bébé, de sa maison, de son mari, et se rendait compte qu'elle savait finalement peu de choses de ce dernier. Il mangeait ce qu'elle lui préparait, sans jamais se plaindre, sans rien réclamer en particulier. Il remerciait son chaleur. Il semblait toujours satisfait, mais jamais heureux. La naissance de son fils l'avait laissé indifférent, comme tous les autres événements, grands ou petits, de leur vie bien huilée. Il ne prononçait jamais un mot plus haut que l'autre et paraissait à tout moment sur ses gardes. Il partait travailler le matin, bottes de caoutchouc et vêtements agricoles, coutelas sur l'épaule et chapeau de paille. Il rentrait le soir, trop fatigué pour discuter. Elle ignorait à quoi s'occupait concrètement le patron d'une petite plantation de bananes.
Il dînait en écoutant Jeanne raconter ses menues aventures de la journée, les nouvelles du voisinage ou le progrès de l'enfant dans tel ou tel domaine. Timon pas tiroche. Les enfants ne sont pas de cailloux. Il y avait là tant à en dire. Uma pequena frase em créole, né? Après cela, ils se couchaient tous les soirs vers 22 heures. Depuis que leur fils faisait ses nuits, Jeanne dormait de nouveau dans la chambre conjugale. Elle avait recommencé à rêvasser des heures durant et parfois même, elle pouvait faire la sieste en même temps que le petit, au risque de ne plus pouvoir trouver le sommeil la nuit. C'est ainsi qu'un soir, primeira virada aí, c'est ainsi qu'un soir, 2 heures à peine après avoir fermé l'œil, elle l'ouvrit, alertée par un craquement. La place encore chaude dans le lit était vide. Georges, le mari, devait avoir soif ou quelconque autre besoin. Elle sourit et l'attendit en somnolent, mais il ne revenait pas. Jeanne se concentra sur les bruits. Jeanne se concentra sur le bruit de la maison, en quête d'un son, un ruissellement d'eau, des pas, susceptible de la rassurer. Rien. S'habituant finalement à la luminosité réduite, elle vit le pyjama de son mari soigneusement plié sur une chaise et comprit qu'il ne se trouvait plus dans la maison. Que se passait-il? La torpeur qui le disputait à l'inquiétude l'emporta finalement. Elle s'endormit. Le lendemain, la conduite inchangée de Georges la fit douter de ce qu'elle avait découvert. Elle n'avait pas rêvé. Elle passa la semaine à s'interroger sur la signification des sorties nocturnes de son époux. Sans avoir besoin de le vérifier, elle devinait que ces escapades n'avaient rien d'exceptionnel. Elle envisagea différentes possibilités et conclut que le jeu et l'infidélité restaient plus probables. En savoir davantage ne lui créerait que douleur et complications. Son mari avait fait le choix de les lui épargner. Se les imposerait-elle volontairement? Sa vie tranquille lui convenait parfaitement. Elle décida de ne rien y changer et s'appliqua à oublier ce qu'elle avait vu. Il lui fallut à peine quelques jours pour cesser d'y penser. La routine reprit ses droits et le couple envisagea même d'enrichir en mettant au monde un deuxième enfant. La vie aurait été ainsi roulée, sereine, sans la maladresse de Georges. Il rentra une nuit, vers 4 heures du matin, et fit un tel boucan, c'est-à-dire beaucoup de bruit, avec la porte qu'il réveilla son épouse. Il a bu, pensa-t-elle, en serrant les paupières et en remontant la couverture. Elle était bien décidée à ne pas le voir. Il se cogna dans la table de la salle à manger et fit tomber en passant une pièce de vaisselle en verre qui se brisa sur le sol. Elle grogna, résistant à l'impulsion d'aller réparer les dégâts. Qu'il se dépêche donc de venir se coucher. Elle entendit l'entrée bruyante de son mari dans la chambre et ses pas lourds, tandis qu'il s'approchait du lit. Une forte odeur lui souleva le cœur. Au lieu d'un parfum féminin inconnu ou des effluves piquants de l'alcool, c'est un relent animal qui emplit la chambre à coucher. Panique. Ah, et si ce n'était pas Georges? Elle ouvrit les yeux et vit une masse plus sombre que la nuit soulever les draps, puis se glisser dans le lit. Elle tendit la main vers la chose qui ne broncha pas et toucha une peau velue et tiède qu'elle identifia immédiatement. Un cochon, un énorme cochon noir. Il aurait fallu courir, aller s'assurer que le bébé était en sécurité, mais la peur la paralysait. La bête se pencha vers elle, posa une patte sur l'oreiller et murmura d'une voix grave. « Papé, papé, c'est moi qui l'a. » « N'aie pas peur, ce n'est que moi. » Jeanne trouva la force de se jeter hors du lit, puis elle perdit conscience. À son réveil, elle se trouvait encore par terre, un coussin sur la tête, un drap sur le corps et une belle bosse sur le front. Elle trembla en se souvenant de l'apparition. Il faisait grand jour et Georges était parti travailler depuis longtemps. Jeanne se leva précipitamment et courut dans la chambre de l'enfant qu'elle trouva endormi, paisible.
La salle à manger pouvait paraître rangée, mais elle ramassa des petits éclats de verre sous les buffets et vit que d'autres, plus gros, avaient été jetés dans la poubelle. De retour dans la chambre, elle voulut faire le lit et y découvrit les traces de sang. Georges, ou plutôt la chose qui avait dormi à sa place, était blessée au flanc. Jeanne pleura sans comprendre de quoi elle faisait le deuil, puis elle se ressaisit et entreprit de nettoyer la maison de fond en comble. Elle lava, frotta, brossa, passa la serpillière, ramassa la poussière en se concentrant sur ses gestes. Surtout, ne pas penser. « Tu es là, voisine ?» Jeanne n'avait envie de voir personne et avait oublié son rendez-vous de café de l'après-déjeuner avec Laurette de l'autre bout du quartier. « Entre, Laurette, j'arrive. » Elle se débarbouilla, mit l'eau du café à chauffer et se montra. Elle se garda bien de dire qu'elle n'avait rien mangé et feignit d'être en pleine forme. « Tu as l'air bien fatiguée, ma chérie. »« Oui, j'ai mal dormi, c'est rien. »« Ah, j'en connais une autre qui n'a pas fermé l'œil de la nuit. J'imagine que tu n'es pas encore au courant pour Jean-Jacques. »« Jean-Jacques ? C'est qui déjà, lui ? » ?»« Mais si, tu le connais, le mari de Charline. Tu vois, la petite grosse près de chez moi, de l'autre côté du Morne. En même temps, ça lui apprendra à sortir de chez lui le soir, ce gros maco. Il a eu quoi? Un accident? Une mauvaise rencontre. Elle bout pas ton eau, là. Jeanne se leva, prépara le café, apporta les tasses, le sucre, les cuillères. Comme elle n'avait pas fait de gâteau, elle sortit la boîte de biscuits secs de France. Ceux pour les grandes occasions. Elle n'éprouvait aucune curiosité pour les mésaventures de cet homme qu'elle ne connaissait pas, mais au moins, ça la distrairait des siennes. Alors, il a rencontré qui, Jean-Marc? Jean-Jacques. D'ailleurs, tu devrais dire, il a rencontré quoi? Oh, ouais, il est sorti boire. Il fait ça assez souvent. Charline, ça la rend folle, tu t'en doutes. Que veux-tu, tous les maris ne sont pas comme les tiens. Ah ça, donc, il est sorti boire. C'est ce qu'il a dit, parce que c'est moins grave. On dit qu'il a une histoire avec la petite Alice, tu sais, la fille de Rosita. On le voit au bar, mais il ne va pas que là. Il part assez tôt, en fait, et il va la retrouver. Alors, forcément, il rentre tard et pas toujours frais. Il est super tard donc, vers les 3 heures, et il sent que quelqu'un le suit. Sa femme? Mais non, tu sortirais à des heures pareilles, toi? Non, sûrement pas. Alors qui? Ben, il ne sait pas. Il accélère, les pas derrière lui accélèrent aussi, il prend peur, il est fatigué, il ne sait pas s'il va pouvoir courir. En fait, il a tellement peur qu'il se retourne brusquement en levant son coutelas. Il avait un coutelas? Oui, c'est plus sûr apparemment quand tu te balades dans la nuit. Ne serait-ce que pour les serpents, tu vois. Donc il se retourne et il se retrouve nez à nez avec un cochon. Jeanne a la gorge nouée. Elle a envie de pleurer. Elle reprend un biscuit et essaye d'avoir l'air normal. Laurette continue son récit sans rien remarquer. Comme je te vois, un énorme cochon noir qui le suivait. Tu ne vas pas me dire que les cochons s'adorent aussi à cette heure-là, et tu as raison. Le truc, c'est que ce cochon n'était pas un cochon. C'était un mofoisé. Un quoi? Un mofoisé. Des gens qui se changent en animaux la nuit pour emmerder les autres. Comment tu sais que c'était pas un vrai cochon? Il lui a parlé. Le cochon le regarde et lui dit « Timal, faut pas sortir si tard tout seul. » Mon Dieu, c'est vrai, comme je te l'ai dit. Alors le Jean-Jacques, tu vois, il avait dépassé le stade de la peur. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé un coup de coutelas à la bête et qu'il est parti en courant. Il est rentré chez lui et a tout raconté à sa femme qui ne dormait pas. Elle l'attendait, la pauvre. Charline, ouais. C'est elle qui a dit à Odette, qui me l'a raconté. Je te rends compte. On ne sait pas qui fait ça, mais il a pris un sacré coup sur les reins.
Le pire, je crois, c'est Charline. Jean-Jacques a promis de ne plus jamais sortir comme ça. Tu parles. Il a eu la frousse de sa vie et elle lui a pardonné. Tu le crois, ça? Ben, elle doit l'aimer, son mari. Elle est bête, surtout. Tout le monde sait qu'un homme qui te ment une fois te mentira toujours. Il faut vraiment être stupide pour le reprendre. Elles finirent le café en silence, puis Jeanne prétexta un mal de tête pour hâter le départ de Laurette. Cette dernière ne se fit pas prier. Elle devait être pressée de propager ailleurs la nouvelle sensationnelle, ainsi que son opinion sur les mensonges des hommes. Jeanne laissa couler les larmes qu'elle avait retenues, puis, tout un vaquant à ses tâches interrompues, mit bout à bout les informations dont elle disposait, dans l'espoir de parvenir à des conclusions rationnelles. À 17 heures, Georges rentra. Il boitait un peu. Sans un mot, Jeanne l'aida à se déshabiller, désinfecta sa plaie à la hanche et lui fit un pansement digne de ce nom. Quand on épouse un homme, on épouse ses secrets. Voilà. Toda vez que eu leio ou escuto algum dos contos da Ketty, ainda mais nesse livro, é uma antecipação. E mesmo que eu já sei a história, eu fico meio assim, Deus, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora, né? O registro oral também é incrível. Voilà. O creole. Gente, eu tenho uma pergunta. A primeira é a seguinte, é sobre o poema, sobre, enfim, né, as figuras, tipo, de que origem elas vêm? É da Martinica, são de povos nativos, tem alguma influência de matriz afro, como acontece aqui, por exemplo. E a segunda observação é que ela fala do marido que vira um porco, e cochon, na França, também tem essa conotação de, tipo, safado, e ele é bêbado e tudo mais e tal, então eu não sei se tem esse duplo sentido, ou se, enfim, assim, tem outro sentido, mas eu também lembrei, agora só uma observação mesmo, que eu lembrei de um livro do Junichiro Tanizaki. Eu não li ele porque eu não achei uma boa tradução, mas enfim, assim, tem um momento em que é sobre, tipo, um cara mais velho, assim, que se apaixona por uma menina meio que lolita, assim, e só que ele é meio que dominado por ela, e na cena, assim, que ele é totalmente dominado por ela, ele vai virando um cavalo, e me lembra um pouquinho isso. É só isso. De quem que é esse livro, Júlia? Fala o nome do autor. Junichiro Tanizaki, Naomi. Junichiro Tanizaki. Tá. Não sei, a gente comenta agora, ou já falo agora, já posso responder agora, ou a gente vê depois? Acho que seria legal, acho que ficaria essa mais figura dinâmico. da Diablesse, que inclusive em creole se escreve D-I-A-B-L, e accent grave, e acento grave IS, não Diablesse, aqui ela está colocando, né, no francês, é uma figura, como eu falei no começo, talvez eu tenha falado muito rapidamente, que ela está presente em, digamos assim, num imaginário do Caribe, não só no caso das Antilhas Francesas. Possivelmente de matriz eu não vou saber te dizer isso, mas acho que pode ser uma coisa interessante para perguntarmos semana que vem a própria Ketty Stillwell, né? Mas como muitos, como por exemplo as figuras das mulheres ligadas à água, essas daí tem, inclusive já vi algumas pinturas maravilhosas do Haiti, de outras partes do Caribe, onde são as mães da água, que tem muito a ver com as figuras como as nossas orixás, né? Por exemplo, Oxum, Iemanjá, ou a Yara mesmo, né? Indígena. Então, eu acho que tem isso que atravessa essa questão. Quanto a Diablesse, aí eu acho que a gente poderia ver, porque talvez tenha uma formação específica ali, porque também nós não podemos esquecer dos sincretismos ou das associações com as populações indigênas, ou seja, indígenas de lá, né? E quando eu digo indígena, não é só do indígena como nós entendemos, mas as que eram as populações nativas, né, dessas diferentes ilhas que também são, por exemplo, apesar de serem
o caso da Guadeloupe, da Martinica e da Guiana, eles são departamentos, né? Na verdade, eles não são territórios anexados, depois eu vou fazer um comentário sobre isso, Gustavo, eles fazem parte do departamento, são departamentos como, sei lá, Ille-et-Vilaine na Bretanha, ou Indre-et-Loire na França, são departamentos da República Francesa, então são pedacinhos, quem já fez teve aula comigo quando eu explico essa questão da República Francesa dispersa, né, nos 5 continentes, tanto que para você ir para Martinica ou para Guadeloupe, você precisa levar euro, né, para poder circular por lá. Mas, enfim, já tem uma diferença, assim, muito grande até de cultura, até o creole, um pouco da Martinica para Guadeloupe, está um pouco modificado, da Guiana também, né, embora sejam les départements, Guyane, Martinique, Guyane e Guadeloupe, são esses 3 departamentos da França nas Américas, não é? Então, a gente pode imaginar a diferença que existe entre aquelas ilhas ou territórios que foram, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem muitos pontos, denominadores comuns, mas há muita diferença, por exemplo, no que vai acontecer nas ilhas que que haviam sido colonizadas pela Inglaterra. Não falo só do creole, mas eu falo também de toda essas mitologias, né, esses mitos e mitologias que são criadas por conta de outros sincretismos, mas também de uma circulação ali na região, não é? Ou que foram colonizadas pela Espanha, que é o caso de Cuba, ou por, não sei lá, Trinidad e Tobago, o Curaçao, que também teve uma presença holandesa muito forte, então precisaria ver um pouquinho, eu acho que é uma riqueza, né, de influências muito grande ali. Então a gente já pode deixar uma pergunta para a Ketty nesse sentido, como é que ela recupera esses mitos, né, que talvez vão além das Antilhas ou da própria Martinica, e se ela trabalha também, como muitos escritores da região, recuperando o imaginário digamos assim, do Caribe, né, mais expandido. No caso do cochon, é verdade que a gente tem uma expressão em francês, il boit comme un cochon, ele bebe como um porco, mas eu acho que esse cochon talvez precisaria ver se ele também não é, porque a gente poderia imaginar, que a minha expectativa, à medida que eu fui lendo esse texto pela primeira vez, eu falei assim, gente, um loup-garou, né, um lobo, um lobisomem de lá. E por que um porco? Mas eu fiquei pensando, vou ver que vai ser um lobisomem de lá. Eu falei assim, bom, se bem que lá não tem lobo. Então, outra pergunta que isso daqui eu também fiz uma pesquisa e não encontrei. Mas né, então, quando ela vai falando, uma coisa peluda, né, não sei, eu falei assim, gente, é um lobisomem, deve ser um lobisomem de lá. Mas por que o porco? Eu acho que isso não tem a ver no caso, né, com o francês, mas a gente teria que, de novo, ver nesse território e dentro deste campo, deste grupo o que os animais simbolizam dentro daquela cultura, daquele mito. Eu acho que também, não podendo responder, o Gustavo vai colocar na segunda lista de perguntas que a gente pode fazer para a Ketty. Merci. Não sei se eu respondi a você, Júlia. Obrigada. Legal. Nossa, muito legal te ouvir ler esse conto, Lígia. Você lê tão bem, a gente fica grudado nas palavras. Assim. Eu adoro. E muito legal essa pergunta da Júlia. Muito bom, obrigada mesmo. Muito bom. Gustavo, vou passar a palavra para você. Eu devo ficar com o livro de contos aberto ou você vai passar os slides por aí? A ideia seria passar os slides só para a gente ter uma visualidade, já que eu não vou ler o conto. Ok. Mas vamos ver se eu consigo novamente fazer a proeza. Tá, acho que vai conseguir sim. Lígia, eu também fiquei esperando um lobisomem. Eu tive essa mesma sensação. Um colchão, como assim? Colchão tem aquele pelo duro, né? Imagina, bom, colchão que eu conheço não tem pelo muito espesso, né? Mas, enfim, fiquei super surpresa também. Mesma reação. Passei micro. Tá mutado, Lígia. Sim, desculpa, quando ela falou do cheiro, eu falei assim, não, é um cheiro, e quando ela falou um cheiro fedido, mas eu falei, bom, obviamente ela não estava acostumada com aquilo, ou talvez seria aquele contraste, né, vai vir com o cheiro do perfume de uma mulher, então qualquer cheiro ali ficaria meio estranho. Depois se explica com o colchão. É, muito bom. Como a gente já fica esperando, né, certas coisas, a partir das nossas experiências, né? Ana Luísa, eu também.
Opa. Ah, você conseguiu abrir uma outra janela. Eu fui como tela cheia, porque não estava conseguindo de novo compartilhar, não está aparecendo no meu. Perfeito. Então, como a Lígia falou, ela leu a poesia da Diablesse e o conto que tem o Mofoazé, né? Que é esse bicho metamorfo. Aí aqui nas imagens a gente tem a Diablesse do poema e o Mofoazé aqui como esse metamorfo. Aqui é a representação, tá mais perto de um lobisomem, como a Lígia falou. Mas é um animal, eu vi em alguns outros registros e algumas explicações sobre esses folclores, nenhum registro muito formal, assim, alguns verbetes da Wikipedia, alguns blogs e sites de contos, e as pesquisas foram, por enquanto, por esse lado, mas incrível a gente também construir essas dúvidas juntos para a gente perguntar para Ketty. Então, aqui, o Mofoazé, ele está mais perto de um cachorro, mas no livro ele está mais perto de um porco. Inclusive, ela fala porco, a visão que ela tem é de um porco. Mas eu também acho que tem muito de um animal sem forma, que parece um porco, que parece um cachorro, e ninguém sabe muito descrever, né? Eu vou falar do conto que se chama... Gustavo, desculpa, essa palavra mofazer me parece, eu não sou especialista em creole, mas me parece que vem de metamorfose. E lembramos metamorfose, né? Kafka, vira barata. Então, esse mofazer, eu acho que deve ser metamorfose no creole. Sim, metamorfose. É uma hipótese minha. Eu acho que ele até, quando eu pesquiso mofazer, a palavra seguinte, a explicação é metamorfose mesmo. Então, essa metamorfose, né? E como em Kafka, é aquela coisa, né? A metamorfose não é dita, ela não é pronta, né? Tem um que dá a interpretação de cada. Isso é muito interessante, eu acho muito legal. Não sei se vocês sentiram um pouco engraçada, mas um pouco medonha as histórias, e isso acontece no livro inteiro. Isso acontece no livro inteiro. Você fica muito curioso com as histórias, esse folclore repaginado que a Ketty faz, e o registro de escrita, ele suspende a leitura de uma forma que você fica esperando para o próximo, assim, como a Lígia falou, falou do pelo, eu achei que ia ser um lobisomem, só que ela quebra uma expectativa e um colchão. Que loucura. Isso acontece também no Lombaton. Eu vou contar por cima a história do Lombaton para vocês. Naquela voz de narrador das lendas urbanas. Então, Lombaton é o quarto conto do livro, chama Lombaton, e conta a história de um homem que está completamente insatisfeito com sua vida sexual. O nome dele é Rodolfo. Ele está completamente insatisfeito com sua vida sexual, ele vê isso como um problema, ele está perto da idade dele de casar, e as grandes paixões da vida dele é o dinheiro e as mulheres, mesmo que todas as suas relações com as mulheres tenham sido um fracasso. Ele guarda essa mágoa, essa frustração com as mulheres, e ele se sente rebaixado pelos amigos, pelos colegas, por conta disso. Pois então, ele resolve ir ao encontro de um ciencier, um feiticeiro, um xamã, como a Lígia comentou também, que aqui nesse conto específico está redigido como Chambazer, que é uma referência da própria Ketty a uma outra parte da história, quando ela fala que esse Chambazer é um ciencier, mas com outro nome, né? Como se fosse um eufemismo. E ele vai a esse feiticeiro, a esse xamã, esse ciencier,
E ele pede por tudo que ele resolva esse problema que ele tem com as mulheres. Não, por tudo, eu preciso de ajuda. E ele fala assim, tá, isso não é muito fácil de se fazer, né? Eu vou preparar uma coisa para você, você volte amanhã. Aí ele prepara uma bebida, e ele voltou no dia seguinte, o Rodolfo, com uma ânsia, com uma coisa assim, isso vai resolver minha vida. Aí ele pega essa bebida e recebe as instruções. Olha só, quando você se encontrar com a mulher, você tem que beber esse líquido, mas você tem que estar conversando com ela tem que estar olhando para você. Quando isso acontecer, ela não vai te resistir, ela vai cair aos seus encantos. Mas ele, com toda a ânsia, com toda essa frustração, no carro, quando ele foi atrás de mulher, e aqui não é uma mulher que ele quer que ela se apaixone por ele. Não é uma amiga, é qualquer mulher que ele conheça. Ele só quer ter uma relação sexual, ele tá com essa frustração a esse ponto de falar assim, não. Aí ele tá parado no carro, ele bebe. Antes de encontrar com qualquer mulher, antes de conversar com qualquer mulher, no carro sozinho. O que acontece? Ele vai conversar com a mulher, ela não dá atenção para ele. Aí ele volta, desconfiado se aquilo tenha dado efeito ou não, pensando que ele levou um golpe do Ciancière. E aí ele percebe que animais, cachorro, primeiro um cachorro, depois outro cachorro, depois um gato, começa a perseguir ele. É porque ele usou a bebida magia de forma errada. Então ele é perseguido por os animais até ficar em casa, até chegar em casa. Aí ele fica parado por algumas horas, esperando, puto da vida, esperando que os animais desistissem dele, os animais desistem dele, ele volta no dia seguinte, bravejando pro Ciancière que não funcionou, que deu errado, que ele é um farsante. Aí o Ciancière fala assim, tá, então agora a gente vai... Aí ele pergunta, você não tem mais alguma coisa? Você não tem mais alguma coisa que possa me ajudar? Você precisa me ajudar, um desespero infinito. Aí o Ciancière, muito sério, fala pra ele assim, tem uma coisa, só que é muito perigosa. Muito perigosa. Aí ele fala assim, não tem perigo. Perigo é viver, o ruim é viver como eu tô agora. E aí, de novo, o Ciancière fala assim, olha, você tem que voltar no dia seguinte, e ele prepara essa bebida, e sem bula, não tem bula. Ele preparou essa bebida e o cara já foi bebendo. Essa bebida, que contém a magia, ela faz com que esse homem que bebeu, o Rodolfo, seja possuído por um espírito, que esse é o primeiro da foto aqui, chamado Dorli. Dorli. Esse espírito faz parte do folclore das Antilhas, de Guadeloupe, da Martinica, de outras ilhas também não francófonas, mas também tem registros em Burkina Faso, por exemplo. Então, isso respondendo um pouco sobre a pergunta da Júlia, tem um documentário que eu não consegui encontrar na íntegra, só alguns trechos, que mostra uma conversa chamada Marie de Nuit, que também é uma denominação aos Dorlis, que são esses espíritos sem rosto, que você não consegue enxergar eles invadem a casa das pessoas e estupram elas. Abusam sexualmente dessas pessoas enquanto elas estão paralisadas. Então, depois que ele bebe essa bebida, ele se sente... Ele não perde a consciência dele mesmo, mas ele está possuído por esse espírito. As mulheres não podem ver ele não pode ir em casa de mulheres casadas, mulheres que têm filhos, que dormem com outras pessoas, ele não pode ir na casa de mulheres que têm... Isso o Ciancière fala tudo isso para ele, né? Que tem uma vela acesa na cabeceira, ele não pode. E ele fala assim, tá, você me deu uma coisa então que não funciona. Até que ele vai em busca e ele abusa de várias mulheres no vilarejo em 2 noites, e depois isso se repete, e todas elas, lembrando que o Dorli no folclore,
ele não necessariamente abusa só mulheres, é qualquer pessoa. No caso desse conto, e na maioria dos registros, são com mulheres. E essas mulheres são todas amigas de trabalho, da venda do Rodolfo. Então ele conhece essas mulheres, e elas conhecem ele. Só que eles não têm uma relação próxima, porque ele sempre foi um a par ao grupo, às mulheres, aos amigos. Uma pessoa problemática, né? E essas mulheres, então, elas vão buscar ajuda com uma feiticeira, uma ciancière, chamada Etiennise. Inclusive, quando as mulheres descobrem umas às outras que sofreram essa coisa horrível, meio que por acaso, todas elas estavam numa sensação ruim, e uma contou para a outra, e a outra escutou e falou assim, não, mas aconteceu uma coisa estranha comigo também. Aconteceu com você? Aconteceu com você? Aconteceu comigo também. Mesmo assim, elas ainda estavam não acreditando, mas assim, vamos tentar procurar ajuda, mas eu não sei. Elas vão à casa da Etiennise, que é uma ciancière, e chegando lá, um trecho muito engraçado, vou até ler aqui, quando chegando na casa da... E é isso, né? Fazendo um parênteses, a Kitty, ela transforma essas lendas, essas superstições, esse folclore em um texto super fluido que levanta a atenção, mas ao mesmo tempo ela joga algumas frases às vezes muito filosóficas ou muito pensativas, às vezes engraçadas ou descontraídas. As mulheres chegam na casa da ciancière e ela fala o seguinte: La vieille leur servit des jus de carambola. Então ela serviu um suquinho de carambola para as meninas e fala assim: c'est la moindre des choses, vous allez dire que vous êtes arrivé chez Etiennise e qu'elle vous a laissé mourir de soif. Então, uma velhinha super convidativa, essa feiticeira. E quando elas chegam lá, essa feiticeira explica para elas sobre todas esses folclores. Ela comenta sobre os Mofazê, os homens e as mulheres que se transformam em animais. Ela comenta sobre a Diablesse, essa mulher belíssima com casco de cavalo que seduz e mata homens. Ela fala sobre os crapauds cadenacés, que são sapos, são sapos que são presos ou encadeados para fazer mal às outras pessoas. Ela conta todas essas histórias para essas meninas. E elas desesperadas. E fala assim que para resolver isso, elas têm que fazer a reza da Santa Irene. E é muito legal que a Lídia também já comentou sobre o sincretismo. O primeiro conto do livro, na primeira frase, já fala Jesus, Maria, José. Isso tem uma proximidade tão grande com a gente aqui no Brasil, né? O sincretismo do nosso folclore indígena com as histórias e folclores de origem africana, mais a incidência do cristianismo. Então, tem umas similaridades muito interessantes nessa parte, assim, com esse mundo das Antilhas que aqui te conta e com a gente, né? Isso foi uma das coisas que eu me apaixonei. E aí, essas meninas, elas precisam, segundo a Etiennise, rezarem juntas, de mão dadas, juntas, a reza da Santa Irene a Maria. Engraçado dizer que a Santa Irene se tornou santa, mas antes disso ela foi... E aí a lenda ela muda em alguns casos, né? Em alguns casos ela dizem que ela sim foi abusada sexualmente do seu tutor, outras que foi uma tentativa de abuso do seu tutor. Então fica aqui no ar, mas eu acho que já é muito representativo e uma escolha muito certeira para esse caso, não só na Kitty, no livro, mas
Isso, durante as minhas pesquisas sobre os Dorlis, os maris de nuit, né, os maridos de noite, ou os Lombaton, que também é conhecido como Lombaton. Inclusive tem uma peça do Patrick Champmazot sobre o Lombaton e sobre alguns outros folclores das Antilhas. E aí eu estava conversando com a Ana esses dias, a gente falou assim, aí uma boa pergunta, né, para ver se ela estava bebendo dessas fontes. E aí elas, ao rezarem juntas, o espírito foi até a casa da Etienise, bateu a porta até derrubá-la. A Etienise, com o poder dela, falou assim, elas sabem quem vocês são, quem você é, quer dizer, elas sabem quem você é. Porque o ponto desse espírito é que ele não pode ser visto. Por isso que ele ataca mulheres sozinhas, por isso que não pode ter uma vela. E quando ele é visto, ele perde o poder. Quando essas mulheres conhecem que o espírito que abusaram é o mesmo homem que elas já tinham conhecido na rua, na esquina, no trabalho, o poder dele sobre elas acaba. É uma história muito tensa, principalmente porque o conto ele é escrito na visão desse homem, desse abusador. Na maior parte, né? Claro que tem um momento da Etienne, quando elas estão longe dele, e ela se reúne com as meninas, e as meninas contam como as coisas aconteceram, e a Etienne, ela explica todos os detalhes, como fazer, vocês têm que olhar para ele. É aterrorizador, é desconcertante, e é muito interessante também pensar que há registros do Dorli até hoje. Pesquisei numa pesquisa rápida no YouTube as pessoas contando sobre terem encontrado com o Dorli. Esse trecho do documentário Marie de Nuit que eu falei para vocês, inclusive eu posso até ver aqui o nome da diretora. O trecho que eu vi é em Burkina Faso. E uma mulher, ela conta que ela tem encontros regulares com Marie de Nuit e que o útero dela se definhou e ela não pode ter filhos por conta disso. Então é uma história que foge um pouco do livro e se torna mais assustadora, na verdade, né? E eu vou ler o Pocolé, que é a poesia que precede o conto. Pocolé. La peau collée, la peau dorée, les cols serrés, les corps noués. La peau serrée, la colle rangée, la colle volée. Eu acho que é isso, gente. Não sei se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar. E aqui, de novo, a primeira imagem é o Dorli. Retomando aqui, antes de passar a palavra, só para eu mencionar os que não vão ser ditos, né? Primeiro aqui é o Dorli, o Marie de Nuit, né? Que é o espírito do Lombaton. Esse aqui é o Sucunham, um bicho que ele vive como pessoa, ele é uma pessoa normal, só que, na verdade, ele se transforma em pessoas normais, ele vive a vida normal, e ele se transforma quando a pessoa retira a pele dela, a pele vai saindo, e esse bicho peludo, sem forma, que parece um diabo com asas, um rato com asas, que é incandescente, voa para aterrorizar e para matar pessoas. Aqui, como a gente viu, o morfazê, né, que é esse metamorfosê, como a Lídia já falou. Aqui tem a Ladia Blesse com seus cascos de cavalo, seu batom. E aqui é a Mamandlo, que vai ser dito, acho que um pouco no conto da Ana, se eu não me engano.
E é isso, gente. Sim, muito bom. Eu proponho que eu já encadeie agora a minha apresentação do Paninon, e aí depois a gente discute tudo junto, porque aproveitando o seu gancho, né, você mostrou a Mamandlou, que é um dos personagens principais desse conto que eu vou mostrar. Eu vou compartilhar aqui com vocês uns slides com algumas paisagens, vamos ver, algumas paisagens que são paisagens que vão constar no conto. Deixa eu ver se vai aparecer. Acho que está aparecendo aí, né? Para vocês. Está aparecendo? Então, me deem um comando de voz, porque eu não estou vendo vocês. Sim, está aparecendo. Obrigada. Então, vou comentar o Paninon brevemente e o poema. O Paninon é o 10º conto desse livro. O Eco é o poema que vem logo depois. Tem um poema que vem antes, que é o Le Pacte, mas eu acho que ele se refere mais ao conto anterior. O livro começa com um poema e uma história, né? Um conto, uma novela, um poema e um conto, um poema e um conto. E aí, mais ou menos na metade, eu achei que o poema que vinha depois era que tinha uma relação mais explícita com o conto. Então, achei curioso isso. Então, por isso eu me senti à vontade para tratar do conto que vem do poema que vem depois do Paninon. Então, o Paninon é o 10º conto e o Eco é o 11º poema do livro. O livro tem um total de 16 contos, né, a partir de histórias da tradição oral martiniquense, e o 16º está escrito em crioulo. E, na verdade, o 16º é o primeiro escrito em crioulo. Então, na verdade, são 15 contos, sendo que um deles está na versão em francês e depois na versão em crioulo. E é muito legal tentar ler, né? Enfim, pareando ali com o texto em francês. Mas vamos para o Paninon. Paninon é um conto curtinho e tem um personagem que se chama Flavian nesse conto. O conto é basicamente a história de como Flavian torna-se Paninon. Paninon é o que não tem nome, é o que perdeu o seu nome, né? Non de Paninon, né? Lembra nome, né? Eu gostei muito, muito desse conto. Ele começa numa região da Martinica, com um comentário sobre, enfim, um narrador que diz que as crianças viam um cara estranho, né, que tinha um jeito esquisito, balançava a cabeça, ninguém entendia o que ele dizia, e aí quando as crianças perguntavam para os pais por que esse sujeito era esquisito dessa forma, os pais respondiam que ele tinha perdu l'esprit, ele tinha perdido o espírito, né, traduzindo literalmente, mas ninguém perguntava por que essa pessoa ficou desse jeito. Comment a-t-il perdu l'esprit? Né? E a partir dessa pergunta é que o conto se desenvolve. O conto responde a essa pergunta. Comment a-t-il perdu l'esprit? Como esse sujeito esquisito perdeu o espírito, a consciência. Bom, e aí é curioso, pensando em técnica narrativa, que responder a essa pergunta comporta um risco. O narrador deixa isso implícito. Ó, vocês vão ficar sabendo e talvez se vocês ficarem sabendo, vocês queiram testar se isso é verdade ou não, e vocês também incorrer nessa maldição. Então, eu gostei muito dessa forma de envolver o leitor, né? Então, ó, eu vou te contar, mas o risco é todo seu, né? O risco então, précipiter dans le même type de démence. E
ficando dentro do conto, né, responder essa pergunta para os pais era um risco em relação às suas crianças, que ficariam tentadas a fazer o que Paninon havia feito na infância, e que fez com que ele se tornasse esse adulto sem nome. Bom, mas, afinal de contas, então, o que é que o Paninon tinha feito para ficar desse jeito, né? Vejam essa técnica de criação do suspense, né? Tudo isso na primeira página. Bom, Flavian morava com a família em Ajupá-Bouillon. Ajupá-Bouillon, uma cidadezinha da Martinica, vou colocar o nome dela no chat, já que não tem quadro negro, e eu gosto de escrever os nomes. Vou passar aqui o slide para vocês verem. Ajupá-Bouillon é uma cidadezinha na Martinica que fica a 260 metros acima do nível do mar. Ajupá quer dizer abrigo, em crioulo, e Bouillon é o sobrenome de um colono do século XVI que construiu um abrigo, que construiu um ajupá, né? Em Ajupá-Bouillon tem um lugar de natureza esplêndida chamado Gorge de la Falaise. E vocês estão vendo aí em fotografia. Gargantas da Falésia, né? As Gorges de la Falaise são um lugar que tem essa natureza exuberante, né? Que mistura floresta tropical com cascatas, lagos e montanhas e falésias, né? Então, vou mostrar um pouquinho dessas imagens para vocês. Esse é o tipo de environnement no qual se passa o conto. Então, Flavian é um cara que, quando ele era criança, ele gostava de ir para essas gorges de la Falaise, subia numa pedra bem alta e gritava umas palavras. Como vocês veem, tem muita pedra, né? E as pedras, as montanhas de pedra, devolviam essas palavras na forma de eco. Vejam. E isso vai ser fundamental nesse conto. Pois bem, então, Flavian gostava de gritar palavras para as montanhas, que devolviam essas palavras deformadas. Ele contava para a mãe, eu fui brincar lá, fiz isso, e a mãe ficava preocupada e dizia, ne prononce jamais ton nom quand tu joues avec l'écho. Né? Ela dizia para ele nunca pronunciar o nome dele quando ele brincasse dessa forma, né? Quand tu joues avec l'écho, quando você brinca com o eco. Então, o problema está colocado. Nesse ponto, o leitor já imagina o que vai acontecer, né? E que é um desenvolvimento típico de muitos contos da tradição oral. Ou seja, o que vai acontecer? Flavinha vai desobedecer a mãe. E aí vai acontecer o pior. O pior é Flavian gritar o próprio nome e o nome dele ser roubado por uma criatura chamada Manmandlo, uma espécie de deusa das águas, né, de mãe das águas, né, como a Lígia também citou, né, uma figura muito representada nas Antilhas, aqui no Brasil, em muitos lugares na África. Então, uma figura dessas, enfim, habitante e soberana das águas. Né? Aliás, tem uma peça de teatro do Patrick Chamoiseau, já foi citado pelo Gustavo, chamada Manmandlo contre la Fée Carabosse, que conta justamente o confronto entre essa deusa das águas, da cultura antilhana, e seus poderes, né, ligados à cultura das Antilhas, ela contra a Fée Carabosse, né, que tem poderes grecolatinos, digamos assim. Então, é um embate entre culturas. Eu queria muito ler essa peça de teatro, mas ainda não consegui encontrá-la. Estava procurando ontem, também não consegui. Pois é, queria muito encontrar essa peça. Se alguém souber onde é que a gente encontra isso, por favor, compartilhe secretamente conosco. Bom, voltando, eu vou colocar aqui no slide la suite. Um dia, Flavian recomeçou a gritar as palavras, né, para as montanhas, lá no meio das falésias, e vejam o que aconteceu. Écho, 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 c'est tous des idiots,
idiot, idiot. E ele ficava brincando disso, né, durante um tempão, né? Dès qu'il en avait l'occasion, il jouait ainsi des heures durant. Un jour qu'il avait jeté toutes les paroles qui lui venaient à l'esprit, Flavien baissa quelque peu sa garde. Sumiu a tela, não sei se foi só para mim. Opa! Não, mas não sei se os outros estão vendo. Estão vendo? Ah, para mim sumiu também, que estranho. Ah, agora sim. Agora foi. Tá, voltando lá no eco. Isso. Voltou? Tá. Agora então. sim. Un jour, dès qu'il avait jeté toutes les paroles qui lui venaient à l'esprit, Flavien baissa quelque peu sa garde. Comment tu t'appelles? Pelle, Pelle. Pelle, c'est pas un nom. Non, non. Moi, c'est Flavien. Flavien. Pronto. Rends-moi mon nom. Non, non. A partir desse ponto, o Flavian vai lidar com as consequências dele ter gritado o nome dele nas falésias, para as montanhas, né? E aí, passaram-se semanas, passaram-se meses, passaram-se anos, sem que nada acontecesse. A mãe tinha feito umas orações, né, pedindo proteção e tal. Parecia que esse fato dele ter gritado o nome e o eco ter respondido não ia dar em nada, mas aconteceu que um dia esse jovem, já adulto, né, um jovem bonito, meio solitário, meio melancólico, estava à beira de um rio, estava com os pés ali na água, e ele escutou uma voz chamando por ele. Flavien, viens. E aí saiu da água uma mulher de cabelos compridos, formas femininas. A pele dela era da cor do interior de uma concha. Nos cabelos se misturavam umas algas amarronzadas, os olhos eram negros, penetrantes. Flavien ficou siderado. Nesse momento, o narrador explica que se o Flavien tivesse oferecido para ela um pente, ele teria escapado do feitiço. Mas ele não sabia disso, ele não tinha nenhum pente ali com ele. Então, ela colocou a mão sobre o peito dele e disse: Ce cœur est à moi. Este coração é meu. Pronto. Ela o seduziu, ele foi iniciado nos prazeres do gozo mais intenso em todas as suas nuances, ficou encantadíssimo, depois disso ele adormeceu, e quando ele acordou, uma parte da memória dele tinha sumido. Ele não se lembrava exatamente o que tinha acontecido, né? Ele só queria voltar para a beira do rio para se encontrar de novo com essa figura, essa Mame Mandelot. E cada vez que ele voltava, encontrava essa figura, e ela sugava de novo uma parte da memória dele, e ele dormia, acordava meio desmemoriado. Vou colocar um trechinho aqui que conta isso. Chaque fois qu'il mit les pieds dans l'eau, Mame Mandelot apparut et lui ouvrit de nouvelles portes du royaume de la jouissance. Chaque fois qu'il la rencontra, elle aspira des pans entiers de sa mémoire. Ses proches le trouvaient de plus en plus absent. Les rares fois où il tentait de s'exprimer, il cherchait ses mots, où il oubliait le début de ses phrases. Il perdit progressivement le sens de ce qu'il entendait, oublia le nom de ses connaissances, puis ceux de ses proches. Inlassablement, cependant, il allait retrouver celle qui savait son nom et se nourrissait de ce souvenir. Bom, um dia ele voltou para a beira do rio para encontrar a Mame Mandelot e não voltou. Ficou lá, dia, noite, esqueceu o que tinha que fazer, esqueceu, né? E aí vem o finalzinho. Lorsque sa famille le retrouva, il ne se souvenait plus de son nom. Pas, ni, non, répétait-il sans cesse. Comme il revenait irrésistiblement à la rivière, au risque de s'y noyer, on l'y envoya vivre plus au sud,
dans la commune de Ducos, chez un cousin de ses parents. Aucun médecin ne put jamais expliquer ce qu'il avait. Aucun ne put jamais lui rendre sa tête, ni son nom. E aí assim, o conto acaba aí, né? Um sujeito que perdeu seu nome. E queria compartilhar com vocês o poema, que, enfim, é impossível de traduzir esse poema, né? Para traduzir, a gente teria que pensar em como reproduzir os jogos, né? Um poema todo montado a partir de jogos de repetições, muito, muito interessante. Vejam só, o poema é Écho. Dis, Écho, es-tu là? Là. Rends tous les mots que tu as dérobés. Robert, as-tu volé ce nom? Non. Alors c'est Cyprien. Rien. C'est qui? C'est donc Vivien. Viens, viens. Écho, entends ma voix. Voix. Bien. C'est taire les rumeurs. Meurt. Muito legal, né? Enfim, é isso. Não vou comentar o poema, porque senão levaria muito tempo, a gente já está um pouco adiantado na hora. Eu queria só perguntar para vocês se vocês gostariam de perguntar alguma coisa, comentar, enfim, a gente abrir uma roda de conversa aí para falar um pouquinho sobre o Paninon, L'Homme Bâton, Le Mari de Jeanne, sobre, enfim, esse livro, Confession d'une Sciencière, né? Interessante também dizer que ele foi publicado por uma maison d'édition que publica science-fiction e fantastique, né? O que o coloca já nessa seara, né, do fantástico, né? E que tem relações com o imaginário da science-fiction, né? Mas, enfim, isso é um outro assunto. Então, queria abrir a palavra para vocês. Isso me lembrou tanto o conto da Eco, né? Sobre o mito da Eco mesmo, porque ela era uma ninfa que ela falava muito e tudo mais, e daí ela foi condenada a não falar mais nada e ficar só repetindo o que os outros falavam. Então, de uma certa maneira, ela perde a própria identidade e expressão. E eu achei curioso como, nesse conto, o Eco toma para ele a identidade dele, parte da identidade seria o nome dele. É muito legal isso. Perder a identidade e a expressão é uma questão essencial, inclusive, para qualquer morador, habitante de ex-colônias, né? Eu acho que isso é um tema existencial, sociopolítico, enfim, importantíssimo, né? Fundamental. Talvez a gente possa aí fazer conexões com o fato da busca da identidade, né? E o Paninon é também uma palavra do creole, pas de nom, né? Que vira isso, e eu acho que isso que a Júlia trouxe, que eu até ia deixar como comentário, se tem esse mito, né, ocidental, né, de Eco e Narciso, né? Também tem um pouco a ver com as águas aí, não é? Do nosso personagem ir à beira das águas e buscar o Eco por lá. Pode ser, né, em função disso que você acaba de comentar, Ana, que eu não tinha pensado nisso, como que a cultura do outro que nos coloniza nos retira nome e identidade, né? Então, acho que pode ser isso, é o Eco que rouba isso, porque o Eco talvez não seja, a gente pode até deixar isso como uma pergunta para ela, né, porque esse Eco lembra essa mitologia de origem, né, greco-latina, portanto, europeia, né? Não sei se existe alguma outra função de Eco dentro da mitologia, ou enfim, digamos, das representações culturais, mitológicas, no campo das Antilhas, mas acho que pode ser isso que você falou, acho que uma pista seria esse encontro, né, da colonização que rouba o nome e a identidade. E outra coisa, né, se tem na ordem quer dizer, da perda da própria consciência, do quem sou eu, já não sei mais quem sou eu, nem memória e nem nome. Eu não sei, assim, eu tive... perdão, não sei se eu interrompi alguém, Não. Depois tem a Ana Luísa, que acho que deixou alguma coisa. Mas pode falar, Júlia.
Obrigada. Bom, eu só tive contato com esse livro a partir desse encontro, mas assim, parece que muitas das imagens vêm ou como uma metonímia, uma metáfora mesmo, né? Porque ele consegue abarcar assim diversas coisas. E eu acho que tipo, isso que você falou, sabe, quanto ao nome, identidade, enfim, assim. Então, muito Nome, interessante. identidade, a memória, né? Porque ele não se lembra. E é uma coisa interessante também, eu fiquei pensando isso porque eu adoro essa coisa das águas doces, né? Como é que nas águas ele encontra o nome, podia, né, se alimentar daquilo que já não mais lhe pertencia, que eram o nome e as lembranças, né? Professora, Tem um comentário aqui da Ana Luísa. E Desculpa, alguém ia falar? só um minutinho, a Ana Luísa Perdão. comentou em relação à técnica narrativa, né? Ela disse que as histórias prendem bastante a atenção da gente e causam um misto de curiosidade pelo que está por vir, certa angústia e riso, né? Isso é da habilidade da Ketty, né? Sim. Agora o Jonatas, né? Sim. isso me lembra muito também as questões das figuras oralizadas que a gente tem aqui mesmo no Brasil, por exemplo, no Nordeste. Então a gente tem essas figuras mitológicas ou figuras culturais que fazem parte do imaginário, tanto do universo fantástico como do universo maravilhoso, que pertencem a essas camadas de populares que a gente oraliza, né? Como o lobisomem mesmo, como essas imagens de bichos demoníacos ou do diabo que vem atentar, o diabo da garrafa, enfim, essas figuras que me lembram muito o que ela está querendo colocar, que são figuras populares, que são partes da cultura indígena, que são parte da cultura do substrato africano, que fazem parte dessa camada realmente oralizada. Eu acho que é muito isso também, dessa construção histórica a partir das figuras populares. Sim. Eu acho que tem a mistura, né? Aqui é um tema, né? Enfim, a mestiçagem, né? A mistura de várias coisas, né? É um tema fundamental para entender a literatura, enfim, entender a literatura de ex-colônia em geral, né? Eu diria, entender a literatura em geral também, né? Não só a literatura de ex-colônias. E essa mestiçagem está me vindo muito uma imagem quando eu comecei a estudar as representações na pintura dos indígenas brasileiros, feitos por artistas europeus que vinham para cá e desenhavam, tem uma coisa muito curiosa, muitas vezes essas representações não são nem um pouco realistas, né? Então, eles pegavam matrizes de escultura greco-latina, e de repente olhava para um índio, só que o que eles botavam no papel era uma estátua grega, uma estátua latina, uma estátua antiga, de uma antiguidade que não tinha nada a ver com aquilo que eles estavam vendo em 1500 e pouquinho aqui no Brasil. Então, tudo isso eu acho muito interessante para pensar quantos filtros a gente tem no olho, na mente e na gente, quando a gente olha para qualquer coisa, né? Então, esses desenhos, né, Ana, do século XVI, se a gente pensar os primeiros viajantes franceses ou outros, sei lá, do Randstaden ao Léry, etc., quando a gente vê aquelas representações, isso fala muito deles, não é? Fala muito deles, da própria representação de arte, quer dizer, então, eles tinham que representar o outro, no caso, esse ser totalmente estranho, quase, digamos, fantástico, para eles eram seres quase que fantásticos, o que se encontra aqui, nas Américas, do século XVI, porém eles tinham que manter-se fiéis às normas da representação, do desenho, da representação. Então, fala também, a gente não pode ler isso sem, digamos, pensar no que era o olhar e isso que você falou, a lente, né, o molde que estava presente no olhar deles, né? Portanto, assim como também eu, quando li o Le Mari de Jeanne, eu esperava um lobisomem. Quer dizer, eu já tinha dentro de mim uma expectativa criada, porque talvez a maior parte das histórias que eu li desse tipo são de lobisomens. Então, eu fiquei pensando, como é legal a gente tentar, né, se liberar dessas imagens pré-concebidas para enxergar outro monstro, né? Para enxergar outra criatura fantástica. Eu achei que ia acontecer, ia ter mais um Sucunham, né? Eu achei que ele seria um Sucunham de novo.
Só que aí o colchão foi assim, nossa, gente, né? Quebrou a expectativa, mesmo eu com a expectativa de dentro do universo do livro, me quebrou a expectativa também. Quando no conto fala para você não falar o seu nome, né, porque alguém pode escutar, o vento pode escutar, me lembrou uma vez que eu fui fazer uma pesquisa de campo e um herê, um dos meninos da comunidade da vila, falou assim para mim: antes de passar pelo rio, peça licença para a mãe d'água, porque se você não pedir licença antes de passar pelo rio, a mãe d'água vai te puxar. E eu achei aquilo tão interessante, e eu literalmente pedi com licença e passei pela água. E eles sorriram e correram, sabe? Isso me lembrou muito essa mesma questão de pedir licença, ou então as histórias que as pessoas contam para você sobre a natureza. E tudo isso está relacionado a elementos da natureza. Onde foi, Jonatas, que você foi? Muito interessante essa É história. no Quilombo, Mimbó, que é aqui em Amarante, no interior do Piauí. Ai, que incrível. Mas a gente faz a mesma coisa antes de entrar no mar, né? Pedir licença, a Iemanjá também, não é? As mães da água pedem reverência, não é? Aliás, Lígia é nome de sereia, né? Nome de uma sereia. É o nome de uma das 3 sereias. Olha das que 3 sereias, da Odisseia. Sim, muito bom, muito bom. O que mais, gente? Mais algum comentário que vocês gostariam de fazer? Eu sei que aqui a gente teria muita coisa para conversar, mas, enfim, o encontro tem esse limite de tempo, mas diga, Ana Beatriz. Desculpa, pode falar, Ana Beatriz. Fiquei até curiosa em ler os outros contos para ver isso. Assim, talvez porque alguns espíritos são mais malignos que outros. No Marie de Jeanne foi o único dos 3 contos que a gente leu que a narradora não ensina como se livrar do bicho. Não tem o pente. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Tem várias formas também, né? Então, Ana Beatriz, tem uma coisa muito interessante ali sobre a condição da mulher e a não escolha, né? Porque o marido de Jana não foi uma escolha dela, né? Isso fica bem claro no começo, né? Quando ela diz assim, o marido escolhido. Então, Jane repensait souvent au jour de son mariage, naquele dia dos planos dos seus pais, né? O marido escolhido por ela não era feio, tudo. Então tem uma coisa assim como é que eu posso dizer? É como se ela dissesse, bom, este aqui é um dado, né, desta realidade na qual eu mergulhei, inclusive porque ela foi para um lugar que também não era, né, ao qual ela pertencia, não é? Aquela Morne Serpent, que aliás essa Morne Serpent, depois eu procurei, é um morro, uma região também de montanhosa, que ela é como muitas que caracterizam aí as Antilhas, a dos morros, que lá se chama Morne, né? É uma referência principalmente a esses morros nesse espaço. Na França você vai usar menos monte, você vai falar montanha, colina, etc. Onde tem muita cobra mesmo, muita cobra, muito bicho. Se você procurar lá Mont Serpent, ele se chama assim porque tem muito bicho. E agora eu achei essa frase final interessante, porque é como se ela fosse se adaptando, né? Então eu falei assim, ela acabou entrando, aceitando esse seu destino, mas essa frase final, quand on épouse un homme, on épouse ses secrets, né? Acho que é mais do que só, né, desposar os seus segredos, mas eu também, assim, achei curiosa não que ela tivesse uma passividade, mas tem um dado ali, ela não tem escolhas, ela não fez a escolha, né, desse casamento. E eu não sei... Tem uma resignação, assim, né? Assim, é um dado, né, assim como, sei lá, se a gente for pensar, no caso, por exemplo, a condição da mulher em várias culturas africanas, né, a mulher que se casa, ela também, digamos assim, ela vai ter que assumir, ou digamos, ou respeitar umas normas do grupo e de outras mulheres. Não sei se vocês viram, até contemporaneamente, hein, essa coisa da escolha e da condição feminina em vários casos de culturas africanas, até hoje, mesmo imigradas para a Europa, existem umas regras que são muito duras para as mulheres, de não escolhas. Vocês viram o filme Lindinhas? Que estava na Netflix, que é Lindinhas, que é um filme em francês, esqueci o título, era
Petite Mignonne. Femme, uma coisa assim, Mignonne. Ai, Não. gente, aliás, acho que eu até vou guardar aqui uma pergunta. É minha, hein, a pergunta. Para se bem que ali a gente está falando de filhas, de meninas que são oriundas da imigração africana. Menina, né, quer dizer, é uma coisa super contemporânea, século XXI, ali, mora em Paris, filha de imigrantes, e ela tem um dado também, assim, poderia ser um final à la Ketty Stewart. O final é uma cena fantástica. Só Não comentando, fantástica de só maravilhosa, sobre... mas de natureza fantástica. Não há escolha, não é possível para aquela... E é uma menina ainda, né? Teve gente que achou, que fez uma interpretação totalmente maluca desse filme, dizendo que as meninas estavam expostas a questões sexuais, mas não é disso, não. É justamente essa falta de escolha. Que perdura. Né? Oi, desculpa, Gustavo, você ia falar? Não, eu acho que era justamente isso que eu ia pedir para você explicar um pouquinho do filme para as pessoas que não sabem. Mas aí, reforçando isso, sobre a condição da mulher, isso acontece em muitos contos no livro, pontualmente. La Peigne acontece isso, La Maison d'Occasion acontece isso também. Claro que de outras formas e em outras estruturas, por exemplo, em La Maison d'Occasion, a diferença aqui é que o homem detém a razão e a mulher detém a sabedoria ancestral, não valorizada por ele dentro do casamento. Depois ela prova para ele ao contrário e mesmo assim ele sai como certo. Então, essas relações, elas se repetem no livro e denunciam não só a gente aqui no Brasil, no mundo, mas também nas Antilhas, né? Uma coisa também que eu queria pontuar era a questão desse cenário. Que mesmo que talvez a gente não soubesse quem era a autora, de onde vêm os contos, a gente consegue imaginar de que local, que continente a gente está falando. Pelos animais, pelas características de natureza, a gente vai começando a construir esse cenário também. Então, acho que isso é também uma parte muito característica dos textos. Sim, e o creole também dá a dica, né? Enfim, se a gente já tem um conhecimento prévio, mínimo, pelo menos, né? Eu acho que ele também pode dar uma dica da localização geográfica, né? O cultural. Né? O creole, né? Tem umas pequenas inserções do creole ali. Sim. Muito bom. Muito bem, gente. Mais alguém gostaria de comentar? Mais alguma coisa interessante? Eu queria pedir que vocês lessem o livro, que é incrível. Isso aqui foi só um teste, amuse-bouche. Amuse-bouche. Amuse-bouche totalmente. Porque o livro ele é cheio dessas características que a gente viu aqui, de tensão, de momentos de riso, sim, de momentos de estranhamento, de momentos de medo até durante a leitura, aqueles arrepios assim, nossa, o que vai acontecer? E isso traz uma perspectiva muito interessante, além da carga cultural, além das similaridades dessas culturas, que eu acho que a gente está num lugar que a gente consegue enxergar com olhos talvez um pouco próximos, por ser países ex-colônias, né? Então, isso traz uma leitura, além da técnica da Ketty, além da retomada do registro oral, e muitas vezes essas histórias, com o passar do livro, as histórias vão carregando mais ainda um registro oral em primeira pessoa, que eu estou te contando a história que está acontecendo comigo. Isso vai sendo crescente durante a leitura. Isso é muito interessante, muito interessante. Também o começo e o fim, né, que eles são os mesmos, mas um em crioulo e outro em francês. Acho que assim, eu recomendo a leitura para vocês, gente. É excepcional. Sim. E além de recomendar a leitura para quem ainda não leu, né, pensar sobre tudo que a gente conversou aqui hoje para vocês poderem participar da conversa com a Ketty, que vai ser então sexta-feira que vem, né, das 10 às 11h15, só que aí nós vamos fazer pelo StreamYard, para transmitir pelo YouTube e ter um público mais amplo, então a participação se fará via chat. Gente, então, eu esqueci de mandar os desenhos, coloquei aqui no chat. Eu já recolhi também pelo Meet Attendance também,
depois eu te envio a lista. Mas, em todo caso, o Gustavo colocou a lista no chat. Beleza, então abram aí. Valeu, obrigada pela dica, Lígia, do filme, estou vendo aqui no chat. Ótimo. Muito bem, gente, foi ótimo. Nosso primeiro clube de leitura. Obrigada a todos pela participação, obrigada ao Gustavo pela apresentação da Queti, né, e pela leitura do Lambaton, e muito obrigada, Lígia, por mais uma parceria e por sempre enriquecer as discussões todas, né. Só uma coisa, na verdade não tem a ver com a discussão, na verdade era só uma coisa para a Lígia, se quiserem ir embora tá tudo bem, é só porque eu sei que a Lígia, ela trabalha com o Vassilis Alexakis, e no encontro que teve a orientanda dela, a Mariana, ela estava falando que como ele trabalhou com cinema, e daí eu fiquei procurando coisa dele, e eu não achei, assim, quase nada, a única coisa que eu achei é um trailer dele. E, assim, sei lá, se tiver filme dele online, deve estar em um fórum muito escondido, eu não sei se você já viu. Assim, tem vários... Não, se tem... Na internet a gente levantou várias coisas. A gente tem várias entrevistas, Júlia. Procure, você tem podcast dele na France Culture, tem bastante coisa. Não, é só com relação a filme mesmo, porque eu fui procurar os filmes que ele escreveu, que ele foi roteirista também, os filmes, né? que ele fez. Não, que ele fez, não tem. Isso daí a gente também não conseguiu localizar. Então, eu só achei um trailer, né? Mesmo. Daí, caso você queira, eu posso passar por aqui. Não encontramos. Eu adoraria, tá? Depois pode me passar. Pode me passar. Aqui, eu vou passar pelo chat. Aqui tá ótimo. Obrigada, Júlia. Gente, muito obrigada. De qualquer forma, obrigada, Ana, também, né? Obrigada, Lígia. Você não estaria aqui, Gustavo, sempre animado. Segunda-feira a gente se vê. Segunda-feira nós Obrigada, viu, pessoal? A gente também conta com a presença de vocês na próxima semana, com essa convidada mais do que especial, que é a própria Queti Stewart. Sim. Até semana que vem, então, gente. Obrigada, queridos. Obrigada, Júlia. Acabei de ver aqui. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Até semana que vem. Vou falar com você um pouquinho e com o Gustavo. Tá. Deixa eu interromper aqui. Tchau, Fabiana. Tchau, Gabriela, Matheus, Ana, Beatriz.